É isso aí, muchachas e muchachos tricolores. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Este aqui é o canal Ligado no Flu, falando preferencialmente do nosso Fluminense Futebol Clube. Ex-comunicador que vos fala, Felipe Guimarães. Algum tempo aí sem criar conteúdo para o canal, mais especificamente 5 dias, né? 4 dias, por aí. É realmente muito trabalho e muita correria aqui na minha vida, acabei não conseguindo parar para fazer nada e inclusive não falar nada sobre a derrota sobre o Atlético Mineiro, mas vou tentar resumir aqui, juntamente com algumas notícias que vieram esses dias aí sobre o nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Deixa eu ajeitar aqui a câmera de novo. Bem, melhorou. Enfim, meus amigos, espero que vocês estejam bem. A animação com o Fluminense, infelizmente, a minha é muito pequena, mas já me comprometi a fazer esse canal aqui, bater esse papo com vocês, não vou abandonar, não vou largar, tá? Então, desde já agradeço a todos pela audiência, pela confiança, que vocês possam já deixar o likezinho, o joinha, só apertar no desenho que tem esse dedinho aqui. Também, se não gostarem, podem apertar no desenho que tem essa forma. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem com toda a sua comunidade tricolor, por gentileza. Estou sem fone de ouvido porque eu não sei onde foi meu fone, mas vamos que vamos começar lá da quinta-feira para cá. O Fluminense quinta-feira enfrentou o Atlético Mineiro pelo jogo 1 da Copa do Brasil, jogo de ida aqui no Engenhão, no Rio de Janeiro. Eu particularmente estava bem animado, falei até isso no vídeo pré-jogo, né? Mas o Fluminense parecia um time sub-15, sub-13. Caiu aí na armadilha do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que marcou muito forte no meio de campo. O Fluminense que tem essa mania, né? Porque o Fluminense foi muito mal treinado durante 6 meses pelo Roger, então o Fluminense joga muito espaçado. A zaga é longe do meio de campo e o ataque é longe do. E o ataque também é longe do meio de campo. Então as bolas são muito longas. O Fluminense não tem um trabalho curto, compacto ali de jogada, de movimentação. O Fluminense não foi treinado para isso. O Fluminense foi treinado para contra-atacar. E mesmo assim contra-atacava com Fred e Nenê. Né? E aí o Atlético fez o que não fez na segunda-feira passada no empate de 1-1, em que nós poderíamos até ter ganho, se o craque do dedinho no ouvido não tivesse chutado a bola na quinta da Boa Vista, né? O cracaço Gabriel Teixeira, né? Poderíamos ter ganho aquele jogo. E aí o Cuca, né? O técnico do Atlético, muito inteligente. Também, evidentemente, não só a inteligência dele, também tem um elenco à disposição que pode proporcionar a ele essas opções, né? De montagem de time, de opção de como jogar, de como se postar em campo. O Atlético veio quinta-feira marcando no meio de campo, pressionando o Fluminense com bola longa, chutão para frente ou saindo ali o Iago, o Martinelli, o André, muito afastados dos laterais dos zagueiros e a bola sempre longa, né? Aí teve uma primeira que o Fred dominou errado, com 3 marcadores, o Hulk chutou para cima, na linha do trem, e aí depois saiu o gol numa falta de comprometimento absurda e ridícula do Luca na marcação em cima do Vargas. Vargas dominou, tocou, o Luca foi no Vargas e parou, deixou o Vargas passar. Falha também do Egídio, evidentemente, mas para mim, pior de tudo, foi o Luca não ter acompanhado o Vargas, o comprometimento na marcação que teve na segunda-feira passada, no jogo pelo Campeonato Brasileiro, faltou na quinta-feira passada, pelo jogo da Copa do Brasil. E o Vargas cruzou, aí o cara dominou, chutou, o Nino também fez uma lambança ali com o Marcos Felipe, acabou fazendo um gol contra. E o Fluminense consegue depois achar um pênalti bem marcado, inclusive, em cima do Guilherme Arana, em cima do Nino. O Fred colocou para dentro, empatou, e seria uma vantagem esse 1-1, ir para o intervalo com esse 1-1, porque o Fluminense não jogava bem. Tinha até melhorado um pouco, mas não ameaçava muito ao Atlético. O gol atleticano. Só que aí, no final do primeiro tempo, o Luiz Henrique acha que o raio-x, né, a garça preta, como diz um amigo meu,
ele tentou passar no meio de 3 jogadores do Atlético, pelo mesmo lado esquerdo que o Fred perdeu a bola, que o Hulk perdeu o gol. E aí, roubada de bola do Atlético, a bola foi no Hulk, o Hulk carregou a bola e ele fez o inverso do que ele fez no lance que ele próprio chutou a bola pro alto. Quando ele tinha que ter dado no Nacho, ele não deu, chutou pelo alto. Dessa vez ele deu no Nacho e correu para dentro da área, recebeu a bola e tocou por baixo das pernas do Marcos Felipe sem culpa no gol. A culpa desse lance totalmente do Marcos Felipe e do Lucas Claro, que não vem jogando bem, né? Caiu muito de produção em relação ao ano passado. Digo para vocês aqui que está sendo o Lucas Claro que eu lembrava do Curitiba. O Lucas Claro de 2020 realmente foi fora da curva. Esse Lucas Claro realmente é o Lucas Claro de verdade, né? Falhando, dando condições, dando pichotadas, se colocando mal. E se colocou mal, desnecessariamente no lance ele foi fazer a cobertura do Nino, não teve inteligência e capacidade de só acompanhar o Hulk. Se ele acompanha o Hulk pô, nem dominava, até de repente ele poderia ter se antecipado a bola, né? Ou ele ter travado o Hulk, enfim. Não fez, tecnicamente jogador limitado, né? No passado teve uma boa temporada, uma boa fase, e esse ano está mostrando realmente aí as suas credenciais negativas. Inclusive saiu um vídeo hoje, não sei, não vou lembrar onde, que mostra eu não sei se foi no Twitter, que mostram falhas do Lucas Claro em alguns gols. E veio o segundo tempo e o Fluminense, como eu já falei aqui outras vezes, nós talvez superestimamos o nosso time, achamos que o nosso time é muito bom, quando na verdade, infelizmente, ele não é tão bom. Ele pode ser um bom time coletivamente, tá? E o individual dos jogadores aparecerem se tivermos um bom técnico, se tivermos um trabalho coletivo forte, coisas que não tivemos durante 6 meses, né? O Odair é um merda de treinador, tá? O Odair é um merda de treinador, mas no ruim de tudo, ele pelo menos a zaga ele deixou acertado, né? O time do Odair só não sabia atacar, né? Só sabia fazer gol cagado. Mas pelo menos a zaga era bem postada. E o Roger, em nada, nem a zaga é boa, nem o ataque é bom, o time é totalmente acéfalo. E de qualquer forma, foi isso que foi deixado para o Marcão. E o Marcão, ou sem tempo de corrigir, ou sem capacidade, eu vou pelos dois, tá? Que eu acho que o Marcão não tem a capacidade. E acho também que não tem tempo de ele tentar introduzir qualquer ideia mirabolante que ele possa ter. O time no segundo tempo foi um bando em campo, um bando. Parecia um time de várzea, tá? O Atlético Mineiro dominou o Fluminense completamente. O Fluminense não conseguia trocar 3 passes, né? Não incomodava em nada o Atlético. O Atlético poderia ter feito 2, 3, 4, já ter eliminado, já ter acabado com esse mata-mata, mas os deuses do futebol não permitiram, continuamos vivos. Será? Eu não acredito, sinceramente, não tenho ânimo nenhum, né? Não tenho esperança mais nenhuma. Para mim, o ano acabou, né? Agora lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, porque Copa do Brasil praticamente já é, Libertadores infelizmente já foi também, né? Mas aí o segundo tempo veio e foi essa melancolia toda. O Fluminense nada fez e o Galo tentou ainda fazer 3-1, 4-1, não conseguiu. O Marcos Felipe defendeu, os jogadores perderam o gol, né? O Fluminense pouco incomodou, a não ser com 2 bolas paradas, uma no escanteio do Egídio, do Egídio do Nenê, não vou lembrar, que o Egídio cobrou e o Fred desviou, a bola bateu no travessão, e foi para fora também, sem grandes perigos, e uma outra cabeçada do Fred por cima no cruzamento do Samuel Xavier. Mais nada. Fora isso, mais nada. O Fluminense não criou absolutamente mais nada, tá? E aí, a gente vai agora para dia 15 de setembro falar, para disputar o jogo da volta, o jogo 2, às 7 horas da noite, daqui a 15 dias, se não estou enganado, né? Precisando vencer por, no mínimo, 1 para levar para o pênalti e 2 para se classificar direto. Acho muito improvável, não é possível, principalmente com o Marcão montando mal o time, quer dizer, mexendo mal, né? E continuando montando mal o time aí, não conseguindo treinar bem. Enfim, essa é a minha opinião. Agora vamos lá, falar sobre algumas outras notícias e o que eu acho sobre elas.
Rescisão contratual do Kaique já liberado para o Manchester City. O Kaique é um bom jogador, não estava numa fase boa, não estava bem. É complicado você manter um jogador vendido já, ele preocupado com a questão de lesão, de não se apresentar ao clube. Não vinha entrando bem, não estou dizendo aqui que ele não estivesse comprometido, pelo contrário, poderia estar comprometido, mas não estava jogando bem. O problema todo é que você abre brecha para o Luca, né, que não agrega no setor ofensivo e só ajuda um pouco, quando não faz merda, no setor defensivo, né? Aí o Kaique já vai embora, já está indo embora. Surgiu uma outra notícia com relação... surgiu uma outra notícia não, na verdade, eu já tinha lido essa notícia há muito tempo atrás e não tinha me atentado para os números, e aí assisti no canal aqui do YouTube também, no Raiz Tricolor do Gabriel Amaral, a quem eu saúdo aí, mando um forte abraço, Gabriel. Ele fez um vídeo muito legal falando, já tinha lido isso há muito tempo atrás, mas não tinha me atentado aos números e a quantidade de jogos do volante Wellington, né? E ele fez essas contas, o volante Wellington, se for relacionado hoje para o jogo do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, nessa segunda-feira, 19 horas no Maracanã, daqui a pouco eu falo sobre isso, o volante Wellington já terá seu contrato renovado por mais um ano automaticamente, ou seja, até o final de 2022. É uma maravilha, né? O Mário Bittencourt entende tudo de futebol, o Paulo Angione é um arrombado, que um velho, metido com empresário, envolvido com empresário, né? E que também acho que entende tudo de futebol. Ai, meu Deus do céu. E só ferrando o Fluminense. E eu falo isso com propriedade, não acusando o Mário e nem o Angione. Eu falo que eles não entendem porra nenhuma de futebol. Mas quando eu falo de dirigente, não esses atuais, de outros envolvidos com dirigente, envolvidos com empresário de jogador, levando dinheiro do clube por fora e salário do jogador, tanto o dirigente do clube como o presidente, diretor executivo de futebol, seja lá o que for, vice-presidente de futebol, assim como o empresário do jogador, porque o meu pai viveu lá no início da década, no início de 2010, naquela fase áurea lá do Fluminense com a Unimed. Meu pai tinha amigos do Fluminense naquela época, e o que mais tinha lá era sacanagem, entendeu? Era envolvimento de dirigente, tá? De conselheiro do Conselho Deliberativo, vice-presidente de futebol, diretor executivo de futebol, tudo envolvido com o empresário de jogador. O jogador fechava um contrato com um clube de 150, o jogador só recebia 100, os outros 50 era dividido para o empresário e para o dirigente. Tá? Eu sei disso, meu pai me contou, tá? E gente do próprio Fluminense na época, era oposição, a Davi Fischel, a Orcades, contaram isso, tá? Só o dinheiro da Unimed que ninguém metia a mão, que é o dinheiro que vinha direto do Celso Barros e pagava os jogadores. Mas o dinheiro do clube, muitos e muitos jogadores, tá, contestados aí na época da Unimed, por exemplos aí, Márcio Rosário, Wellington Monteiro, essas pragas que passaram no Fluminense aí, que acionam o Fluminense na justiça, né? Muitos, eu estou dando exemplo, não sei se esses estavam envolvidos, mas muitos jogadores duvidosos aconteceram isso. E aí você tem no clube hoje o Wellington, né, que vai renovar automaticamente, infelizmente, mais uma baranga, uma bosta no elenco, não joga, não vai jogar, e quando jogar vai fazer merda. Saiu a foto dele e do Casares treinando, dois barrigudos, mais barrigudo que eu, ridículo isso, jogador profissional, vai pro inferno, Mário Bittencourt e Paulo Angione, duas bostas, dois merda. Pô, Hudson, Matheus Ferraz, Luca, Danilo Barcelos, Egídio. Porra, Egídio, depois de quinta-feira que falhou no gol, o Luca não podia mais vestir a camisa do Fluminense. Vergonhoso isso. Ridículo. Patifaria, canelice com o Fluminense. Querer fazer o Fluminense grande é o caralho, seus filhos da puta. Bão de arrombado, safado. Porra, isso me indigna, cara. Indigna. Aí você vê, vai renovar a porra do contrato do Wellington agora, se for relacionado pra hoje. Torcer a Deus, rezar a Deus, pra que o Marcão não relacione. E o Mário chega e fala, pô, olha só, desculpa aí, mas fizemos um contrato errado contigo, não vamos te relacionar não, tá? Toma aí o que te deve, vai embora, obrigado. Ou então não deixa lá escanteado, pra não renovar. Ridículo, cara. Ridículo. Mesma coisa eu falei semana passada. Tem treta de empresário. Tem a má administração do Mário e do Angione. Porra, falei, pô, Marcão, leva o John Kennedy. Porra, leva Abel e Bobadilha. Porra, por que tem que levar Abel e Bobadilha os dois juntos? Dois horrorosos.
Porra, leva o moleque da base pra jogar, porra. Leva o Matheus Martins. Tu viu, o Matheus Ferraz renovou o contrato, virou sexta opção na nossa zaga, porque na quinta-feira passada quem foi relacionado foi o Luan Freitas. Porque o Manuel estava suspenso por causa da expulsão contra o Criciúma. E o contrato do Matheus Ferraz está renovado até o meio do ano que vem, até o final do ano que vem. Que porra é essa com o dinheiro do Fluminense, cara? Diz que não tem dinheiro para contratar e gasta com uma porrada de bosta de jogador, cara. Porra, vai pro inferno, Mário. E aí agora essa porra aí desse Wellington. E mais um monte aí. Entendeu? Aí tem que deixar o John Kennedy no banco para deixar. Tem que tirar o John Kennedy da relação de jogadores que vão atuar na partida por causa de Bobadilha e Abel. Principalmente esse Abel, que é um bosta. Ganha 450 mil pra porra nenhuma pra fazer nada. Esse merda. Enfim, essa era uma notícia. A outra notícia foi publicado no Twitter de um site chamado Terra Deportes, que o Fluminense do Equador, tá? É um site esportivo do Equador, que o Fluminense estaria interessado no treinador Pablo Repetto e no volante Jordi Alcivar. Pablo Repetto é o técnico uruguaio que estava ou está no comando da LDU, lá de Quito. E esse Jordi Alcivar é um volante meia, tá? Que também joga na LDU. Ele tem o contrato dele é na casa aí a rescisão dele é na casa de 2 milhões de euros, mais ou menos aí 12,2 milhões de reais, tá? E seria talvez uma ideia do Fluminense trazer esse treinador para o ano que vem, tá? Só que o Saudações Tricolores disse que não procede essa informação, que o Fluminense não tem interesse nem no treinador e nem no jogador. Isso aí é aquela situação, né? Não tem interesse, mas, né, surgiu do nada. Meio esquisito. Agora, poderia ter interesse, né? Poderia ter interesse, até porque é o seguinte, na minha opinião, o Marcão não vai aguentar esse rojão, tá? Como treinador, não vai. Mais cedo ou mais tarde ele será afastado novamente da função, né, para a chegada de um outro treinador, se não for, repito, um outro treinador, aí pode ser um Jair Ventura da vida, Deus me livre e guarde, né, ou um Barroca. E aí o que vai acontecer? Na minha opinião, o que poderia acontecer? O Fluminense já poderia, mesmo assim, o Mário Bittencourt ano que vem tem eleição. Então talvez ele já esteja, algumas pessoas próximas a ele já podem estar falando o seguinte: Mário, começa a trabalhar para o ano que vem, traz um técnico estrangeiro, entendeu? Para tentar angariar votos, entendeu? Pode ser, isso pode estar acontecendo, não sei. Ou talvez o nosso presidente apenas, né, tenha tido uma luz, né, porque poucas são as luzes que ele tem na cabeça dele, de realmente contratar um jogador estrangeiro, que são treinadores hoje em dia que infelizmente estão no nível acima dos nossos treinadores aqui do Brasil. Esse é um fato, é uma realidade. Esse Pablo Repetto foi ele que começou o trabalho do Independente Del Valle. Ele que levou o Independente Del Valle para a final da Libertadores contra o Boca, tá? E depois ele saiu, rodou no Paraguai, foi treinador do Cerro, do Olímpia, foi treinador do Chile, no Chile também de algum time que eu não lembro qual foi, e vem fazendo um bom campeonato pela LDU lá em Quito, a LDU que vem sempre aí frequentando a Libertadores, mas o time da LDU é muito fraco, né? O time da LDU é um time muito limitado, pior que aquela LDU de 2008, tá? E ele só tem realmente a altitude. Só que quando pega um time bom na altitude, que sabe jogar, correr na altitude, porra, eles perdem. Né? Eles ganharam do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana lá de 1-0 e aqui levaram a enfiada de 4-2. Entendeu? Enfim. Mas poderia ser um bom técnico, já poderia até vir, né? Já começar a trabalhar com o Marcão ali e aproveitar também que tem vários jogadores aí com contrato para encerrar no final do ano, Nenê, Egídio, né? Já começar a dispensar esses jogadores aí, observar o mercado, tanto nacional como o mercado internacional, já visualizar 2022 para não cometer o mesmo erro de 2021 e que nós deixamos escapar aí a Libertadores, que era o principal, e a Copa do Brasil também, que está praticamente perdida. Eu torceria para que não, né? Poderia acontecer. Agora, com relação a esse Jordi Alcivar, realmente eu não presta atenção no time da LDU, tá? Mas ele é bem visto lá bem falado lá no Equador. Inclusive já
até li alguma coisa que ele teve proposta de fora, mas a LDU não aceitou. Acho difícil isso, né? Não vai aceitar. Equador, o time do Equador não aceitar. Enfim, esses são aí as principais, né? Que tivemos aí na quinta-feira passada o jogo, a rescisão do Kaique, essa do Wellington renovando o contrato ridículo, essa bomba do Jordi Alcivari e do Pablo Repeto. Poderia acontecer, seria muito bom, gostaria muito, mas torcer para o nosso presidente não ser modinha. Falar sobre a questão de dinheiro. Já está com 20 minutos, vai passar um pouquinho. Falar sobre dinheiro. O Fluminense que divulgou o balancete do terceiro trimestre, teve aí um superávit de 14 milhões de reais no futebol, legal, beleza, isso aí, aplauso, tá? Mas aí os esportes olímpicos, para variar, prejuízo no primeiro trimestre, 2 milhões e meio, passou para 4 milhões e meio, né? Mas aí o Mário tem que manter os esportes olímpicos justamente para ter os votos necessários para ser reeleito ano que vem, né? O voto online, promessa de campanha, ele provavelmente não vai cumprir. Inclusive já começou uma campanha do hashtag voto online no Flu. Eu apoio, vou até colocar aqui na descrição do vídeo também, vou apoiar essa iniciativa. Eu não sou sócio, mas eu acho que quem mora fora do estado tem direito a votar online, né? E se achar que o Mário não é o presidente ideal, que tire o Mário, né? Eu acho que tem que ter esse direito. E se não cumprir, é mentira, mostra que é mentiroso, né? Mostra que é mentiroso porque prometeu e não está cumprindo. Está virando político profissional. Ridículo isso. Teve um pequeno lucro com o social, que provavelmente por conta das questões do retorno gradativo das atividades aí com as liberações da prefeitura aqui do Rio, tá? Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, que nesse terceiro trimestre foram as vendas do Kaique, foram as vendas do Metinho, né? Foram os patrocinadores que chegaram, Gazin, Betano, e aí quer dizer, terceiro trimestre aí. Agora, e agora o segundo trimestre? E o terceiro trimestre já está batendo na porta agora. Né? Como será? O que será? Por enquanto não tem perspectiva nenhuma de venda do Nino, do Matheus Martinelli. E aí? Prejuízo? Mais prejuízo? Aí bota na conta aí dessa administração. Por quê? Bobadilha, Abel Hernandes, Hudson, Esportes Olímpicos, Wellington, Matheus Ferraz, Egídio. Parabéns aos envolvidos. Os dois merdas envolvidos. Dois que não entendem porra nenhuma de futebol. Então vamos falar sobre o jogo de hoje. Fluminense. Botei errado aqui. Fluminense Bahia, 19 horas, no Maracanã. Maracanã sendo reaberto após alguns dias aí passando por uma reforma. Pela foto do gramado, o gramado tá um tapete, né? Espero que isso não atrapalhe os nossos atletas e que eles possam jogar bem, né? Então vamos ver aqui, falar para vocês. Provável escalação do Fluminense, nenhuma grande mudança, né? Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro, Egídio, que não deveria nem mais entrar no CT. Martinelli, André, Iago, Luca, Gabriel Teixeira, o Arias e Fred, o Luiz Henrique está suspenso. Gabriel Teixeira não seria a minha opção. Eu iria de Arias ou o menino Matheus Martins, tá? Mas de qualquer forma, vai o Gabriel Teixeira. O Caio Paulista voltou a sentir dores na coxa, tá? Não treinou com o grupo esses dias, ficou fazendo só fortalecimento muscular na academia. Essa notícia ali hoje de manhã. Tô vendo aqui que o Abel Hernandes também está suspenso. Oh, glória a Deus, maravilhoso. É só assim que ele não joga. É só assim que ele não joga, né? E o jogo será, já falei no Maracanã, né? E agora a provável escalação do Bahia aqui. Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conte, Luiz Otávio, Matheus Bahia, ou Juninho Capixaba, Patrick De Luca, Daniel e Mugni. Danielzinho, Mugni, Lucas Mugni, caraca, nem sabia. Rodriguinho, Rossi e Gilberto. A arbitragem vai ser da Edna Alves Batista, árbitra da FIFA. Árbitra da FIFA. E o VAR, Roberto da Silva Santos.
Bem, a rodada foi boa pro Fluminense, que os times de baixo da tabela, eles tropeçaram, né? O Fluminense mantém os 18 pontos. Se o Fluminense ganhar do Bahia hoje, ganhar do Juventude quinta-feira, a gente sobe bem na tabela. O Fluminense tem 18 pontos hoje. O Grêmio, o América ganhou, empatou com a gente em 18, mas não passa a gente, né? O Sport empatou com a Chapecoense e o Grêmio perdeu pro Corinthians. Então, se o Grêmio tivesse ganho, a gente estaria na zona de rebaixamento hoje. Mas o Corinthians acabou ajudando o Fluminense. Bahia e o Fluminense tem 18 pontos, jogo direto aí. O Fluminense tem 16 jogos. O Fluminense ganhando hoje vai a 21. O máximo que chega aí na 13ª colocação. Que a Juventude empatou com o São Paulo. Nem sei se chega em 13º. Daqui 2 caras de desempate aqui não vou ver não. E aí na quinta-feira tem um jogo contra o Juventude, o próprio Juventude, que se a gente ganhar hoje empata com o próprio Juventude. E aí a gente pode ir a 24 pontos e já chegar lá em 9º lugar. Né? Quer dizer, melhor dar um respiro com relação à zona de rebaixamento e é isso que nós precisamos. Então vamos torcer, meus amigos, vamos torcer. 26 minutos de vídeo. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Vence o Fluminense. Vamos torcer hoje à noite. Transmissão exclusiva no Premiere, tá? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa segunda-feira. Abraço.